Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar como viver como cidadãos celestiais. Eu quero ler a passagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 33, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Amados, aqui podemos viver como cidadãos celestiais. Que você é um cidadão celestial desde aquele dia que você creu, foi batizado, foi salvo, foi inserido no reino de Deus, no reino onde Deus reina, onde Ele governa. Ele se torna o responsável. Por isso é tão importante levar as pessoas para Jesus, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para o reino de Deus, porque ali o Senhor é responsável, Ele é Senhor. Senhor significa isso, Ele assume o comando, Ele assume a nossa vida. Você não deve ver a bel prazer do inimigo nesse mundo. E a maioria da humanidade ainda vive assim a bel prazer do inimigo, que está roubando, matando, destruindo. Que o reino do inimigo, o reino das trevas é isso. É o trabalho dele, roubar, matar, destruir. Mas o reino de Jesus é diferente. Ali ele pega a pessoa em frangalhos, ela pega a pessoa que está um trapo, está uma pessoa destruída. Ele pega com muita graça, o amor e carinho, Ele nos ergue, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos transforma, nos coloca no seu reino, aonde Ele assume o comando, o controle, como acabamos de ouvir aqui essa palavra, amado. Então é tão importante viver como cidadão celestial, viver no reino, viver pela fé. Aqui ele fala os pagãos, né? Os pagãos é que estão sempre procurando, ansiosos, aflitos, desesperados, né? Medrosos, angustiados, vivendo esse terrorismo. Seus pagãos, esse é no reino das trevas, fugindo do inimigo. O inimigo está os perseguindo, destruindo. Não, nós é diferente. Olha só o que ele diz, olha só. O Pai de vocês que está no céu sabe. Olha, eu vou ler esse versículo todo, 32. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O
Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Então, quando estamos no reino, o Pai Celestial sabe, Ele cuida dos mínimos detalhes. Né? Inclusive, em outra passagem diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Quem vive no reino de Deus é assim. Ele tem todo o cuidado do Pai Celestial. Veja bem, amados, o apóstolo Paulo, inclusive, diz em Romanos 8,32, aquele que não negou seu único amado Filho, mas o entregou por nós na cruz, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, e todas as coisas em abundância ainda. Mas é no seu reino, é no reino de Deus. Amém? E olha só, então, como ele finaliza no 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Então, primeiro o reino de Deus. Permita, Rei Jesus, entrar no teu coração e governar, dirigir. Esse é o reino de Deus dentro de nós. Quando ele entra, tem lugar, o coração é totalmente entregue a ele. E quando ele vem habitar, ele assume o comando, o controle no coração. E começa a governar, dirigir a nossa vida. Então acontece o reino começa a ser uma realidade. É esse reino que Jesus está dizendo. Olha só, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E mais, e aquilo que Deus quer. Quer dizer, a vontade de Deus, o querer do Senhor. Então, o reino, ele precisa estar reinando, governando, dirigindo e fazendo a vontade dele. Olha só. E ele lhes dará todas essas coisas. Como ele falou dos pássaros que não trabalham. Falou das flores do campo, que Deus veste de uma forma extraordinária, que nem Salomão não se vestia em toda a sua riqueza, como o Pai Celeste veste, eles vivem tão pouquinho. Quanto mais ele disse, vocês, pessoas de pequena fé, então não se desespere mais. Você pode dizer que a fé está pequena, mas continua crescendo na graça, crescendo sob a graça, proteção e o amor de Deus, crescendo nessa vida nova. Essa vida nova precisa se tornar a nossa vida e mais nada. Aí você está no reino suprido, abundante, mais que vitorioso, e sendo útil ainda para estabelecer, cooperar, estabelecer o reino de Deus, a vontade de Deus, um colaborador, cooperador em toda a terra. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham viver agora como cidadão celestial. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, eu quero te agradecer, te louvar. Senhor, eu posso contemplar esses cidadãos celestiais, vivendo nessa dimensão mais elevada, vivendo a realidade do reino de Deus e glorificando o Senhor, Pai. Em nome de Deus, ricamente abençoado, em nome de Deus, shalom, shalom a todos.